tá? Só uma observação, deixa eu explicitar aqui. Observação é a seguinte, que eu coloquei até como um exercício, tá? Se você pega duas funções que são contínuas e se eu pegar assim, tá? Se eu pego o 1, aqui eu vou pegar o disco unitário, o fecho do disco unitário, que eu estou denotando assim, mas não precisa ser esse cara não, tá? Pode ser qualquer disco aqui para o que eu vou escrever, tá? Vou pegar, só vou fixar esse cara só para, enfim, para fixar. Então, esse cara, se o 1 e o 2 são funções contínuas, no fecho de D, tá? Aqui é o disco unitário, tá? No fecho de D, e são harmônicas. E são harmônicas em D, tá? No interior do disco, harmônicas em D. Então, são harmônicas em D. Suponha também que essas funções, suponha que o 1 seja igual ao 2 no bordo, tá? No bordo do disco. Então, se você tem duas funções harmônicas que são contínuas, você consegue estendê-las de formas contínuas ao bordo do disco unitário. Se você sabe que essas funções elas são iguais no bordo, então elas são iguais, no disco inteiro, tá? Então, 1 é identicamente igual ao 2 em D. Tá? Isso daqui sai do princípio do máximo, tá? Se vocês pensarem um pouco, eu coloquei como exercício, mas isso sai do princípio do máximo para funções harmônicas, tá? Tá lá na lista, não sei se alguém já fez. Coloquei lá passo a passo, em três itens, tá? Então, isso sai do princípio do máximo para funções harmônicas. Então, ó, de certa forma, se você tem uma função harmônica no disco, tá? O bordo, ele está determinando os valores que a função tem dentro do disco, certo? Essa propriedade, no fundo, ela, ela, ela diz isso para você, tá? Ou seja, a função U, deixa eu colocar isso aqui assim, é completamente determinada pelos valores no bordo. No bordo do disco. Tá? E essa fórmula daqui, essa fórmula do valor médio, ela dá uma cara explícita, tá? Pelo menos para quando o seu ponto U ele for um ponto for o seu centro, tá? Então veja que para você determinar que essa propriedade do valor médio aqui ela diz o seguinte, que como como o que a gente isso daqui deixa eu colocar isso aqui de lado. Isso aqui dá uma fórmula explícita para para o valor de U no centro do disco. No centro do disco. Veja que os valores de U é completamente determinado pelos valores do bordo, tá? Aqui eu dei uma fórmula explícita
quando esse ponto for o seu centro, tá? Aí você se pergunta, será que isso só vale para o centro? Da forma que eu coloquei aqui, só vale para o centro, tá? Mas existe uma fórmula que vai ser parecida se você pega um ponto A aqui, por exemplo, tá? Que não está no centro, mas aí vai aparecer uma média com peso disso daqui, vai aparecer uma média ponderada dessa integral, tá? Esse peso que vai aparecer, a gente chama esse peso de núcleo de Poisson, tá? Que foi o cara que estudou isso pela primeira vez. Então, dá uma fórmula explícita. Deixa eu colocar assim. Explícita de U no centro do disco. Aí você pergunta, e nos outros pontos, tá? E nos outros pontos que não seja o centro do disco, será que eu tenho uma fórmula explícita do valor de U em termos dos pontos que estão no bordo? Sim, eu vou ter, tá? Mas aí você vai ter que pagar o preço. Não tem uma fórmula tão legal como a gente tinha lá na propriedade do valor médio, tá? Então deixa eu escrever isso daqui. Então vimos uma fórmula explícita de U no centro do disco. Para os outros pontos do disco, faz o seguinte, tá? Que vale que, deixa eu colocar aqui, vale que, deixa eu escrever isso aqui, tá? Se U é uma função harmônica, opa, se U é harmônica em uma vizinhança do disco unitário, aqui, uma vizinhança, opa, uma vizinhança desse cara. Então, se A é qualquer ponto do lado do disco, não precisa ser o centro, tá? Então, você vai ter isso daqui, tá? Que o valor de U no ponto A é uma média com peso, tá? Dos valores da integral sobre o bordo. Então, vai ficar aqui 1 sobre 2π, tá? Da integral de 0 a 2π. Aí aqui vai ficar U sobre os pontos do bordo, que eu vou escrever assim, é elevado a π. Lembra que o ponto do centro é o ponto zero, então ele não aparece aqui nesse caso, pelo menos para essa expressão, tá? Aí vezes o peso que eu tinha falado, que é o núcleo de Poisson, tá? Vai ser 1 menos a ao quadrado por a norma de a menos e elevado a π, tá? D de π. O π aqui que está variando entre 0 e 2π, tá? Para cada A você vai ter isso daqui. Beleza? Isso daqui é a forma que eu vou querer provar. Para provar isso, eu vou precisar de alguns lemas, tá? 2 lemas que vocês vão mostrar para a gente na sexta. Um lema, na verdade, eu acho que eu coloquei na lista uma função que é menos essa função que eu vou escrever aqui também, tá? Então, se A pertence ao disco unitário, então
vocês têm essas funções aqui que são funções bem importantes, tá? Seja aqui, φ de A de Z igual a Z menos A sobre 1 menos A barra Z, tá? Essas funções aqui, elas são holomorfas no disco. Se vocês lembram, eu já tinha colocado essas funções aqui lá na lista 1 também, tá? Algumas propriedades para vocês fazerem, tá? É claro que lá que só envolvia números complexos, mas eu já tinha mostrado para vocês essa função ou menos ela. Não lembro se eu escrevi ela nessa forma daqui, tá? Então, essa função satisfaz essas propriedades. Deixa eu escrever aqui as propriedades dela. Essas propriedades aqui são tranquilas, tá? Se verificar. F é holomorfa no disco. Qualquer livro tem isso daqui também de nados complexos. Ela pega o ponto zero, φ de A de Z, e manda no ponto menos A, porque isso aqui vai ser no A. Menos A. E o φ de A é zero. Essa aplicação é bijetiva. Ela vai ser holomorfa e bijetiva. É bijetiva do disco unitário no disco unitário. Ela manda o bordo também do disco unitário no bordo do disco unitário. Tá? Deixa eu escrever aqui. Ela, φ de A é bijetiva do bordo de D, no bordo de D, tá? E vale isso daqui também, que é a inversa, φA menos 1 é igual a φ de menos A. Aqui nesse caso, tá? Não lembro se na lista eu escrevi assim, mas na lista vocês têm que verificar se eu escrevi essa aplicação dessa maneira ou menos ela, tá? Se for menos ela, então aqui tem uma pequena modificação. Eu acho que era menos ela. Menos ela, mas aqui eu vou usar assim Hum. dessa forma, tá? É igual, é só fazer uma pequena modificação, tá? Então, ó, como ela vai ser holomorfa e o φ de menos 1 é φ de menos A, então a inversa dela também vai ser holomorfa, tá? Ela vai ser holomorfa para qualquer A que você pegue em D. E, claro, né, se A pertence ao disco unitário, menos A também pertence ao disco unitário. Aqui também tem uma outra conta, que ela, opa, que diz que quando você calcula a derivada, φ a linha de Z, isso aqui vai ser 1 menos A ao quadrado de 1 menos a barra Z. É só usar a regra do quociente aqui, tá? Eu acho que se precisar fazer alguma simplificação, mas é direto aqui nesse caso, tá? Para provar isso daqui, por exemplo, é só compor essa função com a função que eu estou dizendo que vai dar a inversa, compõe a φ de A com a φ de menos A e vê se dá a identidade, por exemplo, né? Então, com isso você já consegue provar que ela vai ser bijetiva, né? Se você conseguir provar que ela, composto com φ a menos A, vai dar a identidade, φ de menos A composto com φ de A vai dar a identidade, certo? Aí tem que verificar esses caras do bordo também, ver quem é que vai dar no bordo, mas não é muito difícil não, tá? É isso, e tem um outro lema que eu vou usar, que eu também coloquei na lista, já tinha anunciado antes, tá? Na verdade, o que eu vou escrever aqui não precisa da questão da lista, mas a questão da lista eu acho uma conta bonita, tá? Uma fórmula bonita. Tem umas fórmulas que eu acho bonitas. Acho que todo mundo tem suas fórmulas preferidas, né? Essa aqui eu acho bonitinha. Então, se U é harmônica e F de V em U é holomorfa, então o bola F é harmônica, tá? Então, toda vez que você tem uma função harmônica
Você compõe como uma função holomorfa, a função composta é holomorfa, tá? É claro que tem que verificar se essa composição faz sentido, né? Se a imagem de um cai no contradomínio do outro. Tem vários jeitos também de você argumentar aqui, tá? Mas um que seja é você mostrar que vale isso aqui, tá? Que o Laplaciano de U bola F vai ser igual a F' ao quadrado. Eu já tinha escrito dessa forma, mas eu não provei. Botei para alguém mostrar essa fórmula segunda. Então, se a U é harmônica, a U bola F também vai ser harmônica, tá? Que se isso aqui for zero, esse cara também vai zerar, certo? Mas também, ó, para você, uma observação que para você mostrar isso, não precisa mostrar essa conta, tá? O livro do Stein, por exemplo, faz isso sem precisar mostrar essa conta, tá? Mas você também pode fazer as contas e mostrar isso daqui também, tá? Mas eu quero que mostre essa conta na, na aula de sexta, tá? Bom, então vamos para a prova agora. Dessa prova daqui, tá? Prova de chamar essa fórmula daqui de estrela, tá? Então, vou chamar aqui de estrela. É, prova de estrela é o seguinte, tá? Eu vou pegar, então, eu vou aplicar, é, a, eu vou pegar essa função daqui, tá? U composto com φ menos A, tá? Então, eu vou definir assim. A U eu já tenho, né? Que a U vai ser uma função harmônica no disco unitário. Essa função φ de menos A é a função que eu tinha definido lá nesse lema daqui, que eu sei que é uma função holomorfa, tá? E por esse outro lema, a gente tem que essa função é uma função, harmônica. Essa função aqui é harmônica. É harmônica e se você calcular ela no ponto zero, de novo, pelas propriedades aqui dessa função, isso daqui vai ser o de A, tá? Então, o de A vai ser igual a U composto com a φ de menos A no ponto zero, tá? E, e, mas essa função é harmônica, então vale a propriedade do valor médio para essa função, né? Que diz que 1 sobre 2π, tá? Da integral de 0 a 2π, da minha função, que vai ser o aplicado nos pontos de φ de menos A. A origem aqui vocês veem que é o z igual a zero, tá? Lá na propriedade do valor médio. Então aqui só vai ficar e elevado a θ, assim, dθ, tá? Porque o seu centro aqui nesse caso vai ser a origem aqui, tá? Para essa função harmônica aqui, tá bom? Então aqui é a propriedade do valor médio para funções harmônicas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? É, então, ó, aí eu vou, eu vou fazer uma transformação aqui com essa integral, tá? Mas primeiro eu vou mostrar que ela vai ser igual a uma integral complexa de linha, certo? Então, para fazer isso, eu vou escrever ela assim, tá? Vou escrever como sendo, eu vou colocar e vou tirar umas coisas. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 2π, da integral de 0 até 2π, tá? De
U aplicado nos pontos φ de menos A de E elevado a θ, tá? Aí aqui fica E elevado a θ, e aqui fica de I E elevado a θ. Perceba que eu não fiz nada, né? Quer dizer, multipliquei e dividi por I elevado a θ, tá? Mas quando eu escrevo assim, fica mais transparente que isso daqui vai ser a integral de linha sobre o círculo, tá? Sobre o bordo do círculo unitário. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 2 πi da integral fechada, tá? Às vezes alguns livros colocam assim, sobre o bordo do disco unitário, tá? Dessa função daqui, né? De u φ de menos A, W sobre W dW, tá? Então, se você faz o contrário, né? Escreve W como E elevado a θ, como sendo uma parametrização para o círculo unitário, então você chega isso daqui, tá? Fiz o processo ao contrário que a gente está acostumado, certo? Aí eu vou fazer uma substituição aqui, tá? Então, a substituição que eu vou fazer, vou chamar W de, defina W como φ de A de Z, certo? A gente já tinha visto que vou só reescrever, tá? Coloquei lá nas propriedades que essa função que é holomorfa e a derivada dela vai ser 1 menos a norma de A ao quadrado sobre 1 menos a barra Z ao quadrado. Aqui, tá? Então, isso, então, com essa substituição, a gente vai ter o seguinte, que isso daqui vai ser 1 sobre, então, isso aqui, lembra que isso aqui é o de A, né? Então, isso implica que o de A vai ser igual a 1 sobre 2πi, tá? Da integral sobre o bordo de D, integral fechada, tá? Sobre o de Z. Lembra que se eu colocar aqui como o φ de menos A com φ de A, eles são o inverso uma da outra, então só vai sobrar o Z, né? Então vai sobrar o de Z de... Aí aqui eu tenho que colocar, né? O W vai ser esse cara, φ de A de Z. Aí eu fiz a substituição de variáveis, tá? Então nessa notação ficaria dW igual a φ A linha de Z, dz, tá? Então eu só vou substituir aqui também, no lugar de dW, eu vou substituir por φ de A de Z, que é isso dado, pelo dz aqui, tá? Então aqui ficaria esse cara, que é 1 menos a norma de A ao quadrado sobre 1 menos a norma de A ao quadrado sobre 1 menos a barra Z ao quadrado dz. Tá? Só fiz substituir esses dois caras, eu substituí aqui nessa expressão, tá? Agora eu vou dar uma parametrização, tá? Eu vou chamar aqui a integral sobre o bordo do disco. Então eu vou pegar Z e vou chamar seja Z de elevado a psi, tá? Então, nesse caso, você vai ter que o Z', opa, aqui é o Z de psi. Então, Z' de psi vai ser igual a I elevado a psi D de psi. Opa, fica assim, né? Mas aí eu coloco o D de psi no final da fórmula. Aí, então, isso aqui fica o de A. Deixa eu colocar logo aqui a expressão. De 1 sobre 2πi da integral de 0 até 2π, tá? De U elevado a psi, certo? Sobre
sobre esse cara daqui, sobre E elevado a y. Colocar, lembra que você tem uma fórmula, tá? Para φ de A de Z também, tá? Aqui eu já vou substituir, eu acho que vai ficar isso aqui. E elevado a y menos A, depois vocês conferem, tá? Se dá certo. Por 1, menos quando eu tinha feito a conta deu isso. 1 menos a barra de E elevado a y. Tá? Lembra que no lugar de Z eu estou substituindo por E elevado a y, tá? Vezes essa outra expressão daqui. Então esse cara tinha 1 menos a norma de A ao quadrado, que eu não vou mexer. E aqui vai aparecer 1 menos... 1 menos... Eu acho que estava dividindo aqui, tá? Deixa eu ver a... aqui vai estar dividindo. Lembra que o φ de A de Z vai ser Z menos A sobre 1 menos o A barra de Z. Então aqui vai ser dividindo, tá? Coloquei multiplicando, mas coloca dividindo esse cara, certo? Por 1 menos A barra de E elevado a y aqui ao quadrado, tá? D de psi por I vezes E elevado a y D de psi, tá? O I ele vai cancelar com esse I aqui fora. Aí eu já vou simplificar logo, tá? Um monte de coisa vai cortar, tem um módulo. Esse cara daqui, por exemplo, vai cancelar com um daqui. Vocês multiplicam aí pelo conjugado, mas é só conta de segundo grau aqui, certo? Só conta de envolvendo números complexos. Então vai ficar 1 sobre 2π da integral de 0 até 2π de u elevado a y de 1 menos a norma de A ao quadrado sobre E elevado a y menos A ao quadrado d de psi, tá? Que é a forma que eu tinha prometido, tá? D de psi. Aqui lembrando que a norma de A é menor do que 1. Então aqui é o valor de U de A, né? Então aqui dá uma fórmula para a função harmônica não só no centro, tá? Mas para qualquer ponto dentro do disco, apenas se você conhece o valor de A aqui no bordo. Ó, U de E elevado a Y, E elevado a Y é um ponto do círculo unitário. Então, isso daqui vai dar uma média com peso, onde quem é a função peso? A sua função peso vai ser essa função daqui, tá? Essa função daqui a pouco vou dar uma cara mais explícita para ela. Essa função que aparece aqui, ela é chamada de núcleo de Poisson, tá? Núcleo de Poisson. Então, o valor de qualquer função harmônica dentro do disco, isso aqui você tem um disco, isso aqui eu fiz para o disco unitário, tá? O valor, por exemplo, um círculo aqui centrado na origem, o valor de qualquer função harmônica no ponto A aqui é dada em termos dessa integral aqui, que é uma integral ao longo do bordo, tá? Ao longo, você só está calculando os valores aqui dos pontos que pertencem ao círculo unitário, é uma média dessa função com essa outra função aqui, que é uma função fixa, tá? Ela não depende da U, tá? Essa função aqui é o chamado de núcleo de Poisson. Daqui a pouco eu vou dar uma fórmula mais explícita para ela, certo? Então isso aqui acaba do que eu queria mostrar. E aí você pergunta, e o que acontece no disco de centro 0 e raio R, tá? Então eu vou dar uma fórmula daqui para o núcleo de, de Poisson em um disco de centro R, tá? Deixa eu colocar isso aqui. E no disco de centro R raio 0, é claro. Então vai aparecer esse Rzão no meio, né? Porque vai depender dele, tá? O que é que acontece nesse cara?
Então, vamos fazer o seguinte, você consegue, com uma mudança de variáveis, colocar uma certa função harmônica que seja definida no círculo unitário, tá? Por quê? Porque se U é harmônico nesse disco aqui, disco de centro R raio zero, você considera essa função V de Z como sendo U de RZ, uma função radial assim dessa maneira, tá? Então note que como esse do jeito que eu defini assim, se essa função for harmônica nesse disco, a U vai ser harmônica no disco unitário, tá? Então, aí você usa a fórmula de Poisson para ver, tá? No disco unitário. Então, pela forma que a gente acabou de provar, você vai ter isso daqui, que o valor da função em qualquer ponto do disco unitário, tá? Se A for menor do que 1, então vale isso daqui, que a V de A é igual a U de R de A, tá? Isso aqui é dessa expressão daqui que eu acabei de escrever. Aí você aplica isso daqui para a fórmula de Poisson, tá? Fórmula de Poisson diz que isso aqui vai ser 1 menos a norma de A ao quadrado, que eu vou colocar assim porque veja aqui na fórmula de Poisson, eu vou estar integrando sobre psi, tá? Sobre esse ângulo daqui do disco. Então, esse cara daqui que vai estar multiplicando, em geral, eu posso colocar para fora se eu quiser, tá? Na maioria dos livros você vai encontrar esse 1 menos a norma de A ao quadrado aqui para fora da integral, tá? Então, vai ficar assim, sobre 2π da integral de 0 a 2π de U, R, elevado a psi, tá? Sobre elevado a psi menos A, tá? Apliquei a fórmula para V, no lugar de V, eu substituí essa expressão, tá? Então, eu só mudei onde aparece V, né? Como aqui embaixo não depende da sua função harmônica, é fixo, você escreve como ficou. Aqui embaixo não depende da função que você está considerando. O núcleo em geral você não mexe, tá? Só mexe nos pontos de bordo. É elevado a psi menos A d de psi. Vai ter isso daqui, tá? Agora, aí você lembra, né, que se a norma de A for menor do que 1 e a gente chamou, se você pega Z igual a RA, a gente vai fazer uma transformação aqui, tá? Se Z for igual a RA, for um ponto assim, tá? Então isso implica que o A é igual a Z sobre R, tá? E quando você calcula a norma de Z, isso daqui vai dar um número R, um certo número R, tá? Vai depender do ponto que você pega. E esse número R obrigatoriamente é menor do que o R, certo? Então, dessa fórmula, então, aí você substitui aqui, né? Então, você teria aqui o de Z, vai ser igual a, simplificando, tá? Essa expressão aqui, estrela, eu vou simplificar. Ó, no lugar de RA eu chamei de Z. Então vai ficar o de Z igual a R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, tá? Esse Rzinho vai ser a norma de Z, tá? Dividido por 2π da integral de 0 a 2π de U R elevado a psi, ou seja, você vai estar calculando a integral sobre os pontos do bordo do disco de raio R, tá? Sobre R elevado a psi menos Z, certo? Menos Z.
tá? Se eu não errei conta na hora de fazer isso aqui, vai ficar assim. D de psi, certo? Isso para qualquer z. Deixa eu, peraí, viu? Isso para qualquer z com norma menor do que r, tá? Então, agora a gente vai fazer a seguinte brincadeira, vai escrever isso aqui de uma forma um pouco mais agradável para alguns, né? Tem gente que acha mais feio, beleza é relativa. Então, dado qualquer número complexo, você pode escrever ele na sua forma polar, né? Então, ele vai ser a norma de z elevado a θ, certo? Só que a gente está chamando a norma de z de rzinho, então aqui vai ficar rzinho elevado a θ, tá? Lembra que o r aqui eu estou pegando como a norma de z. E então, esse cara que vai estar aqui embaixo, r elevado a y menos z ao quadrado, ele vai ser r elevado a y menos rzinho elevado a θ, a norma dele ao quadrado. Só que para calcular a norma desse número complexo é muito fácil, vai ser ele próprio vezes o seu conjugado. Menos r elevado a θ por r elevado a y. Quem é esse conjugado desse cara? Vai ser r elevado a menos y, tá? Aqui menos r elevado a menos θ. O conjugado é muito fácil quando você olha aqui na exponencial. Aí ficou assim, aí você multiplica, né? Multiplica esses caras, usa a distributiva, certo? Olha os pontos que estão sobre o círculo unitário, os que não estão. Então, por exemplo, esse cara daqui, com esse daqui só vai sobrar o r ao quadrado, tá? Vai aparecer também um cosseno e o seno aí, tá? Se você usa a forma de Euler, tá? Então, quando você junta tudo, vai ficar assim, r ao quadrado menos 2rzinho vezes rzão do cosseno de θ menos psi, tá? Mais rzinho ao quadrado. É o que vai ficar aqui embaixo, certo? Isso aqui é essa conta aqui embaixo. Então, a fórmula de Euler, aqui nesse, a, o, a fórmula de Poisson, o disco de centro zero e raio R, pode ser escrito assim, tá? O de Z, lembra que Z a gente tá pegando esse ponto de coordenadas R elevado a θ, então vai ficar R elevado a θ, tá? O cara que estava aqui para fora eu não vou mexer, sobre 2π, tá? Da integral de 0 até 2π de u r elevado a y, o elevado a y, tá? Que era o que estava em cima pelo esse cara aqui que ficou embaixo. Pelo rzão, r ao quadrado menos 2r. Rzão do cosseno de θ menos psi mais r ao quadrado. Tá? Eu acho que essa integral já apareceu em algum momento para vocês, pelo menos sem o u aqui. Cosseno de θ menos psi nos exercícios, tá? Mais r ao quadrado. Assim, nessa forma. Para mostrar outras coisas de psi, tá? Mas ficou assim, a cara, certo? Então, ó, essa função aqui, né, que não depende da u, ela é chamada, deixa eu colocar aqui como definição. Definição, você tem que o núcleo de Poisson no disco de centro zero e raio R. É essa função daqui, tá? Função P de Z
O z a gente está escrevendo como sendo r elevado a θ. Então, em geral, se você fixa o r, tá? Todos os pontos do círculo que estão sobre esse, esse círculo de raio R, por exemplo, aqui. Se aqui for o círculo de raio R. Então, nesses pontos você pode pegar, escrever assim, P de R θ, tá? Lembra que aqui a norma de Z a gente está pegando como R, né? Então, só não vale para esse cara, vale para todos os caras que estão sobre esse círculo, certo? P de R θ, tá? Isso daqui vai ser essa expressão daqui, tá? R ao quadrado menos Rzinho, tá? Sobre esse cara que está aqui embaixo. Menos 2Rzão, Rzinho. Cosseno de θ, sem o menos φ, tá? Cosseno de θ mais R ao quadrado, tá? Então, essa expressão diz que o valor de uma função dentro do disco, perceba que o z é qualquer ponto dentro do disco de centro zero e raio Rzão, tá? Qualquer ponto dentro desse, aqui é qualquer ponto z aqui, tá? No disco de centro, opa, ficou feio, mas aqui é um outro disco, tá? Um outro disco de mesmo centro, ficou bem feio, porque, enfim, qualquer ponto aqui sobre dentro do disco, tá? Não precisa ser o centro, vai ter essa expressão aqui em cima, certo? Então, você está dizendo que o valor de U de Z, ó, então isso implica que U de Z, ele vai ser a integral de 0 até, vou colocar 1 sobre 2π embaixo, da integral de 0 até 2π, do P de R θ menos πc, tá? Dos valores da função no bordo, né? U de R elevado a π, tá? D de π. Tá? Lembra que essa função daqui, U, calculada nesses caras, R elevado a π, você só está calculando os valores dessa função no bordo, tá? Então, quem já ouviu falar quem já fez um curso de ADP, provavelmente vai identificar isso aqui como uma convolução entre o núcleo e essa função U, tá? Isso é um método bastante útil para calcular algumas IDPs e para suavizar algumas funções também, tá? Isso aqui é uma convolução de P com U, tá? Mas enfim, se você não ouviu falar disso, provavelmente você vai ouvir. Enfim, a gente não usou isso, né? Só fez fazer as contas e usar as propriedades de números complexos e das integrais que a gente conhece, tá? Mas enfim, essa daqui vai ser a solução no disco, tá? Uma proposição que é interessante é que essa função daqui ela vai ser harmônica, tá? Ela vai ser a parte real de uma função holomorfa, tá? Eu vou colocar aqui. Também é só fazer conta, né? Calcular parte real, que você já sabe. Proposição, o núcleo de Poisson. Peraí. Z igual a R elevado a θ. É o seguinte, ele vai ser a parte real, R θ, né? Que vai ser o P de R. A notação é assim também. Vai ser igual a parte real dessa função aqui, ó. R mais Z e R menos Z, tá? Isso daqui, se você faz as contas, tá? Claro, simplifica, né? Vai dar R ao quadrado menos a norma de Z ao quadrado
sobre R menos Z ao quadrado. Exercício, tá? Os exercícios que eu falo não são só os de lixa não, tá? Tudo que eu acabo dizendo que é exercício e pode ser incluído, tá? Naqueles exercícios que eu digo que vai cair na prova, né? Então a maioria dos exercícios da prova são exercícios ou da lista, ou do livro, ou exercícios que a gente acaba deixando aqui nas aulas, tá? Para não ficar 3, 4 aulas fazendo a mesma coisa. Então, isso aqui vai ser isso. E essa função daqui, veja que essa função é essa daqui, tá? Ela só se anula onde? Quando z for igual a r, tá? Então, essa função ela vai ser holomorfa, essa daqui, r mais z dividido por r menos z, ela vai ser holomorfa no disco aberto, tá? De centro zero e raio r. Então, isso aqui vai ser isso quando a norma de z for menor do que r. Tá? Em particular, como é a parte real de uma função holomorfa, em particular o núcleo de Poisson é uma função harmônica. Tá? Então, portanto, opa, quando você olha ele como uma função de r θ, tá? Aqui, lembra que esse cara daqui vai ser o meu P de z, certo? O z vai ser igual a r elevado a θ, tá? É uma função harmônica, que é a parte real de uma função holomorfa. Só um minuto. Função harmônica no disco. Tá? Então, só uma propriedade legal, que eu acho que eu já passei como exercício até da prova. É claro que você não precisa usar isso, mas usando isso, que essa função é harmônica, você ganha isso de graça, tá? Você ganha isso daqui, propriedade 1. Usando a propriedade do valor médio para funções harmônicas. Você vai ter isso daqui, tá? Aqui o... Pera aí. Você vai ter que 1 sobre 2π. A função é harmônica, né? Então vai ser 1 sobre 2π da integral de 0 até 2π do per de r θ, né? Que aqui fica, como você lembra aqui, esse cara daqui é o p de r elevado a θ, né? De θ. De θ vai ser igual ao valor que a função assume na origem, tá? Ao p de 0,0, que é 1. Ele é 1, por que ele é 1? Porque é só olhar para a sua função. Tá? Ela tem essa cara daqui, se você colocar r igual a 0 e θ igual a 0, vai dar 1, tá bom?